Esta semana e anteriores, é inegável que o governo conseguiu virar o jogo. Um jogo sujo, típico do governo, e que não tem princípio. Eu sempre digo que o Lula tem como princípio, não tem princípio, mas politicamente é inegável que conseguiu virar o jogo. De um lado, Lula assumiu seu papel de protagonista, mudou o ministério, colocou um homem seu, Jacques Wagner, no interior do Palácio Planalto. O próximo passo agora é mudar o ministro da Justiça por alguém da sua confiança. O Lula sabe, em 2005, a importância que foi de ter um ministro da Justiça da sua confiança, que foi Márcio Tomás Bastos, que o salvou durante o processo do Mensalão em 2005. Márcio Tomás Bastos foi mais advogado do Lula do que ministro da Justiça. E Lula sabe a importância de ter um ministro da Justiça. E o próximo passo é derrubar o Zé Eduardo e colocar uma outra pessoa da sua confiança. Nesse processo todo, ele viaja ao país, vai a auditórios amestrados, mas não importa, foi a Teresina, foi a Salvador, agora nessa semana, e dessa forma ele constrói manchetes na imprensa, ele se posiciona politicamente. E nesse sentido ele continua, como já foi em outras vezes, extremamente esperto, malandro e tal. E ele faz isso com eficiência. Foi a Brasília, garantiu as articulações também entre o Supremo Tribunal Federal, entre a Procuradoria-Geral da República, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o partido, e isso é inegável, tal, que tem um grande acordão em Brasília. Precisa ver se esse acordão vai dar certo. É bom lembrar que a história é surpreendente. Parodiando o Nelson Rodrigues, sempre tem um sobrenatural de Almeida na política, assim como tem no futebol. Então, nesse sentido, nessa situação muito complexa, é inegável que o Lula conseguiu fazer essas articulações com êxito, mas é fácil ter êxito no Brasil, porque não há oposição. É a mesma coisa de você jogar bola sem ter o adversário. Cadê o adversário? O adversário não existe. O quarteto mudo, Fernando Henrique, Alckmin, Serra e Aécio, aquele quarteto que não fala. Nós vivemos a pior crise da história do Brasil republicano, e o Fernando Henrique está preocupado com as suas memórias, Alckmin com alguma questão banal do Vale do Paraíba, Serra com algum projeto no Senado, e o Aécio eu nem sei com quem está preocupado. Esse é o quarteto oposicionista. Lembrando que o último deles, Aécio Neves, teve em outubro 51 milhões de votos. Imagina se esse quarteto mudo falasse e percorresse o Brasil, espalhado, cada um numa região do Brasil, fazendo atos semelhantes ao que o Lula faz. Você construiria manchetes na imprensa, você entraria em debate direto com o governo, você mostraria ao eleitorado que a oposição não está morta, ela está viva. A grande questão é que a oposição está viva na sociedade e precisa de um conduto legal. Qual é o conduto legal? É o Congresso Nacional. O perigo é nós repetirmos em 2015 a mesma coisa de 2005, ou seja, dar um fôlego, como está sendo dado nessas 2 semanas, ao projeto criminoso do poder. E isso vai levar a um desânimo geral, ou seja, vai criar na população um sentimento que não adianta se mobilizar, não adianta fazer as manifestações de março, abril, agosto, não adianta criar movimentos nas redes sociais, não adianta sair à rua, colocar bonecos, fazer tudo isso. Por quê? Porque o conduto legal, o Congresso Nacional, está de costas para a sociedade. Essa é uma questão central e nós não podemos desanimar em relação à questão da democracia. E claro que tem 2 variáveis, é importante destacar que o governo não controla uma. Fundamentalmente, essas 2 variáveis são uma, a economia, o desastre econômico é evidente desse e do próximo ano, e a questão de Curitiba. Mas além disso, não adianta trabalhar com as variáveis que o governo controla, é necessário ter oposição. O quarteto mudo tem de falar. Essa que é a grande questão. Nós não podemos desanimar em relação à democracia. Ou seja, parodiando Kate Lira num programa Praça da Alegria, diz assim, o brasileiro é tão bonzinho, a gente poderia dizer hoje, depois dessas 2 semanas, mas não só, mas especialmente nessas 2 semanas, a oposição é tão boazinha no Brasil.